Agradeço sinceramente o convite para estar aqui hoje e, ao mesmo tempo, parabenizo a coordenação desse 14º Simpósio Internacional de Musicologia e 5º Congresso da Associação Brasileira de Musicologia. Agradeço a professora Ana Guiomar, Magda Clímaco, Flávia Cruvinel, entre tantas outras pessoas participantes das equipes de coordenação, produção e apoio, sem as quais esses eventos certamente não poderiam ocorrer. São eventos importantes, como sabemos, que há tanto tempo se realizam com determinação e competência. Portanto, muito obrigado. Eu vou dividir minha fala de hoje em 4 partes, abordando uma breve introdução de contexto, um situar da música viva e a inauguração da segunda fase da modernidade musical brasileira e informações sobre o resgate de acervos relativos a Eunice Catunda, Geni Marcondes, Kohlreuter Música Viva, Kohlreuter ProArte e, finalmente, algumas palavras sobre o que eu considero ser um dos grandes desafios de hoje para as musicologias do Brasil. Breves considerações a título de introdução geral. O trabalho de resgate, recuperação, classificação, digitalização e socialização de documentos tem a ver basicamente com a necessidade de estudo e conhecimento dos fatos e fenômenos da cultura, como todos sabemos. Implica em estudarmos as matrizes que permitiram que esses fatos ocorressem, como ocorreram, e também a compreensão das necessidades que suscitaram sua criação, bem como os princípios que conferiram sentido a essas ações e proposições. E é exatamente nessa perspectiva que se inscreve o que pretendo apresentar hoje aqui. Começo por um alerta lançado pelo compositor brasileiro Luciano Gallet em seu texto Reagir, publicado em 1930, portanto há quase um século atrás. A música atravessa entre nós um período de mal-estar visível. A prova mais palpável é esta. O comércio de música está se debatendo nas garras da crise. Os editores declaram que a saída da música séria é fraquíssima e por isso atiraram-se ao disco e à música de dança, onde o negócio ainda compensa. A impressão que se tem é que daqui a pouco a música vai acabar como acabou o Tilbury e o bonde de burro. Visto que a falta de sinergia apontada por Gallet ontem me parece ter alguma assinergia hoje, me permito adaptar ou parafrasear a sua crítica, trazendo essa reflexão para aquilo que é importante ponderar nesse momento, a meu ver. A divulgação musicológica de acesso social plural atravessa um período de mal-estar visível, situando-se muito aquém do necessário e do que muitos de nós desejaríamos. A prova mais palpável é esta. As editoras raramente se interessam em publicar textos musicológicos ou sobre música que não se enquadrem na categoria livro didático, por assim dizer, cujas tiragens são em geral volumosas e asseguradas, têm a sua compra assegurada pelo governo e por grandes redes particulares de ensino. Desta vez, não é exatamente o comércio da música que se debate nas garras da crise, como na época de Gallet, mas a própria difusão do conhecimento musicológico sob forma de textos mais acessíveis ao grande público. Esse acesso limitado gera, a meu ver, um vácuo de conhecimento que atinge professores não acadêmicos, educadores do ensino fundamental e ensino médio, sobretudo os seus estudantes. A impressão é que o conhecimento, o estudo e a compreensão da música, os seus movimentos, inovações e particularidades, bem como o sentido e valor das suas manifestações no Brasil, sua história, por assim dizer, poderão desaparecer, assim como desapareceram a máquina de escrever, o fax, o disquete, as fitas VHS ou cassete e até mesmo os leitores de CD de nossa própria era. Embora possamos concordar com a atualidade de parte das denúncias de Gallet, a música está longe de ter tido o destino do Tilbury, do fax ou dos comandos de DOS que digitávamos para abrir programas de computador. Esse trágico destino, portanto, felizmente não se cumpriu, mas por força de iniciativas efetivas que alteraram a rota predominante dos anos 30. Entre os principais protagonistas, responsáveis por algumas dessas reorientações no rumo, destacam-se Hans Joachim Kohlreuter e o movimento Música Viva, criado por ele. Suas realizações
foram marcantes no cenário brasileiro entre 1939 e 51, em especial nos campos da criação, do ensino e da divulgação da música moderna, estendendo-se depois até a década seguinte, 1960. No primeiro número da revista Música Viva, de maio de 1940, já é apresentado o programa de orientação do movimento, acompanhado por um balanço de apresentações das realizações do ano anterior, portanto, 1939. O nosso programa, a obra musical como a mais elevada organização do pensamento e sentimentos humanos, como a mais grandiosa encarnação da vida, está em primeiro plano no trabalho artístico da Música Viva. A atividade do Grupo Música Viva dedica-se principalmente à produção contemporânea e, sobretudo, à proteção da jovem música brasileira. Música Viva quer mostrar que em nossa época também existe música, expressão viva de nosso tempo. Além disso, uma das mais importantes tarefas deste grupo consiste em tirar do esquecimento obras da literatura musical das grandes épocas passadas, desconhecidas ou pouco divulgadas. Música Viva quer reanimar a música clássica de real valor e sem razão esquecida. Bom, a abrangência de ações do movimento e o impacto de suas iniciativas foi tamanho que podemos considerá-lo o instaurador da segunda fase da modernidade musical brasileira. Por outro lado, a parte essencial das declarações de Kollhoeter nas décadas de 40 e 50 nos permitem compreender a expressão música viva em sentido superlativo, e assim não restrita à denominação de um grupo, de uma revista, de um programa radiofônico ou de um estilo composicional. Ao transcendermos essas nomenclaturas usuais, é possível compreender música viva como um conceito, uma matriz de pensamento capaz de mobilizar indivíduos e sustentar por décadas no Brasil um amplo processo de formação alinhado às tendências internacionais mais avançadas da sua época. Nesse sentido, torna-se imperativo resgatar as iniciativas desenvolvidas por Kollhoeter em associação com a ProArte Brasil. Essa parceria marcou profundamente o cenário brasileiro, da criação à interpretação e, muito especialmente, o ensino da música em nosso país. Uma nova concepção de ensino que, ao longo de praticamente 3 décadas, esteve indissociável da formação do músico enquanto ser social e ser humano. Disponho, na cronologia da Música Viva, os principais resultados dos anos iniciais e após da parceria entre Kollhoeter e a ProArte Brasil. Rio de Janeiro, Movimento Música Viva, de 39 a 50. Em seguida, a Transcendência, com os cursos internacionais de férias de Teresópolis, a partir de 1950. Em São Paulo, Escola Livre de Música, com um curso regular, a partir de 1952. E em Salvador, os Seminários Livres de Música da Universidade da Bahia, iniciados em 1954. Parte dos conteúdos que apresento aqui integra o livro Vozes da Modernidade e a Transcendência da Música Viva de Kollhoeter, cujo lançamento está previsto para o início do próximo semestre. Uma pequena situação sobre a música viva me parece importante para que nós possamos contextualizar um pouco mais o trabalho de resgate de documentos e a sua digitalização e também a postura de Kollhoeter ao longo dessas 3 décadas no Brasil. E para compreendermos melhor essas realizações, eu vou fazer um breve resgate histórico. O termo música viva surge originalmente como título de uma revista multilingüe idealizada pelo renomado regente alemão Hermann Scherchen, ferrenho defensor da música moderna. Ele foi responsável por primeiras audições de obras de Schoenberg, Berg, Webern, Nono, Xenax, Stockhausen, bem como dos brasileiros Guerra Peixe e Eunice Gatunda. A revista Música Viva foi publicada em Berlim em 1936, mas teve uma vida breve, apenas 3 edições nos meses de abril, julho e outubro. Mas possuía um propósito claro. Diferentemente dos periódicos de variedades da época, ela se propunha servir como um guia para a compreensão da produção musical contemporânea europeia. Nela, a música não era tratada como um patrimônio estático do passado, mas como um processo, um exercício consciente da atualidade. No entanto, como Scherchen não foi apenas um professor, mas mentor de Kollhoeter,
Essa originalidade de escolhas de Gershwin, bem como sua determinação em colocá-las em prática, exerceu uma forte influência, uma decisiva influência sobre a música viva brasileira. Em 1939, Kölreuter funda, no Rio de Janeiro, o movimento Música Viva, que progressivamente promove uma reconfiguração do papel social da música e do músico no Brasil, reinventando as esferas da criação, da prática e do ensino musical, sob um tríplice enfoque: criação, educação e divulgação. Dessa forma, a Música Viva gerou uma dinâmica cultural sem precedentes, realizando concertos e audições experimentais, produzindo programa na Rádio MEC e publicando revistas e partituras. Assim, acelerou a produção musical e, de certa forma, inaugurou a reflexão estética sobre a música contemporânea na sociedade brasileira. Sua trajetória pode ser compreendida em 4 momentos fundamentais que menciono muito brevemente aqui. O primeiro momento, que se estende de 39 a 43, se caracteriza pela integração e pluralidade de participantes de diferentes formações e marcado pela convivência de estéticas diversas. Segue-se um segundo momento, iniciado em 1944, e que ele corresponde à fase de engajamentos e rupturas. Em 1º de maio de 1944, o grupo Música Viva se posiciona de maneira radical, lançando seu primeiro manifesto público, o Manifesto 44, como é conhecido. Esse documento marca reivindicações aclamadas por espaços maiores para a música moderna, sobretudo para a jovem música brasileira, representada pela nova escola de composição, neste momento integrada por Kölreuter, Santoro e Guerra Peixe, em especial, e em sintonia com a vanguarda internacional. Alguns fragmentos do Manifesto 1944. Música Viva, divulgando a criação musical odierna de todas as tendências, pretende mostrar que em nossa época também existe música como expressão do tempo, de um novo estado de inteligência. Ideias, porém, são mais fortes do que preconceitos. Assim, o grupo Música Viva lutará pelas ideias de um novo mundo, crendo na força criadora do espírito humano e na arte do futuro. Em 1945, o grupo radicaliza ainda mais o seu discurso, antecipando conceitos que dialogam com a própria pós-modernidade. O primado do individual, representado pelo músico virtuoso, pelo indivíduo romântico formado na mística do ego, deverá ceder lugar ao primado do social, isto é, a capacidade coletiva de uma geração, a construção de uma consciência ampla, nova e em sintonia com as questões centrais da sua época. Um breve fragmento do Manifesto 1945, não publicado. Surgirá um mundo do primado do social que substituirá o do primado do individual. Educados na mística do ego, fomos preparados para viver numa organização social decadente. O artista não viverá mais no mundo segregado, não será mais o grande homem no sentido romântico. Será simplesmente um homem do povo, que vive para e pelo povo. Chegamos então a uma terceira fase que se abre com o Manifesto 1946, a célebre Declaração de Princípios, que marca o momento de consolidação ideológica. Nele, a música é definida como um produto da vida social e econômica, regida pelas leis da evolução e da utilidade. E como esse manifesto celebra hoje seus 80 anos, selecionei também algumas passagens que considero fundamentais do seu texto original. A arte musical é o reflexo do essencial na realidade. Música é movimento, música é vida. Música viva, compreendendo esse fato, combate pela música que revela o eternamente novo, isto é, por uma arte musical que seja a expressão real da época e da sociedade. Música viva refuta, assim, a chamada arte acadêmica, negação da própria arte. Música viva, baseada nesse princípio fundamental, apoia tudo o que favorece o nascimento e crescimento do novo, escolhendo a revolução e repelindo a reação.
Música Viva, compreendendo que o artista é produto do meio e que a arte só pode florescer quando as forças produtivas tiverem atingido um certo nível de desenvolvimento, apoiará qualquer iniciativa em prol de uma educação não somente artística, como também ideológica, pois não há arte sem ideologia. Música Viva, adotando os princípios de arte e ação, abandona como ideal a preocupação exclusiva de beleza, pois toda a arte de nossa época, não organizada diretamente sobre o princípio da utilidade, será desligada do real. Uma menção direta a Mário de Andrade, tão admirado no seu ensaio sobre a música brasileira. Música Viva acredita na função socializadora da música, que é a de unir os homens, humanizando-os e universalizando-os. O manifesto vai assinado por Cláudio Santoro, Egídio de Castro Silva, Eunice Catunda, Geni Marcondes, Guerra Peixe, Heitor Alimonda, Kohlreuter e Santino Parpinelli. Por fim, o quarto momento se define pela intensificação do engajamento político do grupo e das rupturas internas que culminam na dissolução de todo o movimento. O percurso do Música Viva, que havia convertido o Brasil num laboratório de modernidade, combatendo por um mundo novo, onde a música servisse como ferramenta de emancipação humana, aproximava-se de seu fim. 2 pontos são cruciais para entendermos esse desfecho. O primeiro é o lançamento do Apelo dos Compositores e Críticos Musicais, feito no Congresso de Praga e publicado na última edição do Boletim Música Viva em 1948. Ele reflete os cismas profundos que já existiam no interior do grupo Música Viva e acelera o seu processo em direção à dissolvência. O segundo ponto se refere à publicação da Carta Aberta de Camargo Guarnieri em novembro de 1950, que polarizou o debate musical brasileiro pelas décadas seguintes, aliás. Entretanto, e é este o ponto vital, enquanto a polêmica estética e a crise política se instalavam, o legado essencial da Música Viva havia se transfigurado em uma nova e poderosa frente 10 meses antes da famosa Carta de Guarnieri, pois em janeiro de 1950 já havia ocorrido o primeiro curso internacional de férias de Teresópolis, concebido e dirigido por Kohlreuter. Esse evento foi o marco zero do modelo de cursos de férias no Brasil, de verão ou de inverno. Sua importância se torna ainda maior quando percebemos que ele respondeu a um anseio de modernidade no próprio país e serviu de matriz pedagógica para a futura Escola Livre de Música de São Paulo e, posteriormente, para os Seminários Internacionais de Música da Bahia. O sucesso arrebatador dessas 3 iniciativas provou um ponto fundamental. Embora o grupo de compositores e o movimento Música Viva estivessem em processo avançado de dissolução, sua essência, a música viva, havia já se transfigurado, adquirindo formas inovadas e legítimas. De maneira inédita, elas impactaram o cenário cultural e educativo musical brasileiro como jamais visto antes. Uma cartografia da transcendência da música viva brasileira facilita essa visão comparativa das 3 iniciativas do tempo. Janeiro de 1950, cursos de férias ProArte em Teresópolis. Março de 1952, Escola Livre de Música ProArte em São Paulo. E 2 anos mais tarde ainda, junho de 1954, Seminários Internacionais de Música da Bahia, em associação com a Escola Livre de Música ProArte de São Paulo. Apresento então agora os acervos relativos a Kohlreuter e a Música Viva. Há hoje no Brasil um conjunto significativo de acervos musicológicos digitalizados e acessíveis online, embora ainda fragmentado. Eles se distribuem entre bibliotecas, universidades, institutos culturais, museus, arquivos e projetos independentes de preservação. No entanto, dentre os repositórios mais relevantes para a pesquisa musicológica, poucos reúnem documentação de interesse específico sobre o movimento Música Viva e seus principais participantes, além de Kohlreuter, e que estejam acessíveis online.
No panorama dos portais musicais brasileiros, que incluem instituições de referência como a Biblioteca Nacional Digital, a BN Digital, o portal Música Brasilis, o Banco de Dados Dédalus da USP, diversas hemerotecas e repositórios universitários, a Fundação Kohlreuter, associada à Universidade Federal de São João del Rei, ocupa um lugar de destaque absoluto. Ela representa o acervo mais completo relativo a Kohlreuter e suas realizações. Seu patrimônio documental abrange partituras, correspondências, programas de concerto, textos publicados, manuscritos, fotografias e constitui a base essencial para estudos sobre a modernidade musical do país relativa a esse período. Entretanto, é importante ressaltar que existem ainda arquivos particulares não plenamente mapeados. O trabalho que venho realizando consiste em organizar e digitalizar alguns acervos que pude localizar e que em breve deverão estar disponibilizados a musicólogos e demais interessados online. Esse projeto faz parte de um movimento pessoal que visa, por um lado, preservar fontes primárias de valor musicológico e, por outro, democratizar seu acesso ao maior número de pesquisadores em qualquer ponto do país ou do exterior. Parto do princípio de que não há estudo definitivo sobre nenhum tema, pois não há esgotamento interpretativo sobre nenhum assunto. E quanto mais estudos originais, criativos e pertinentes houver, mais próximos estaremos da compreensão da complexidade dos fatos. Minha intenção ao digitalizar o material que apresentarei a seguir se aproxima à intenção de Mário de Andrade, embora a ironia que ele utilize lhe seja própria. Já afirmei que não sou folclorista. O folclore hoje é uma ciência, dizem. Me interesso pela ciência, porém não tenho capacidade para ser cientista. Minha intenção é fornecer documentação para músico e não passar 20 anos escrevendo 3 volumes sobre a expressão fisionômica do lagarto. Essa é uma citação breve que eu empresto do Turista Aprendiz, do Mário de Andrade. Destaco a seguir os acervos que venho trabalhando em vista de sua disponibilização, sem qualquer vínculo ou associação institucional e em paralelo a outras atividades profissionais que desenvolvo. Temos já organizados e digitalizados os acervos de Eunice Catunda e de Geni Marcondes, 2 intérpretes e compositoras fundamentais para a música brasileira, que tiveram um importante papel na trajetória do movimento Música Viva. Estamos, no momento, finalizando a digitalização do acervo que corresponde a Kohlreuter e à Música Viva. Como esse trabalho ainda está em processo, os números e quantidades que apresento aqui não são ainda definitivos. Na organização e digitalização do acervo de Eunice Catunda, realizado em São Paulo, compreendendo o período de 41 a 85, nós temos 600 documentos e cerca de 1.730 digitalizações. No acervo de Geni Marcondes, realizado em Taubaté, em São Paulo, recobre o período de 1941 a 1980 e contém 189 documentos e 728 digitalizações. E o acervo Kohlreuter, que foi organizado e digitalizado tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, recobre um período de 1937 a 1994 aproximadamente. São 685 documentos e 1.615 digitalizações. E temos as coleções associadas a esse acervo, que são a coleção Música Viva, que reúne os documentos do Rio de Janeiro, do período de 1940 a 1950-51, com 1.658 documentos e 4.191 digitalizações, e a coleção ProArte, que compreende as realizações em Teresópolis, São Paulo e Bahia, no período de 1950 a 1962, reunindo cerca de 328 documentos, 731 digitalizações até o momento. Disto resulta um total de cerca de 3.460 documentos e 8.865 digitalizações. Sobre o acervo de Eunice Catunda, é importante mencionar que ele é abrangente, ele reúne documentos pessoais, fotos, correspondências, programas de concerto, além de praticamente todas as suas partituras e textos, tanto manuscritos quanto publicados.
Foram microfilmados cerca de 600 documentos, no total de 1.730 fotogramas, e recobrindo o período de 1940 a 80. Não vou me deter no detalhamento desse conteúdo, uma vez que a natureza e a quantidade de toda essa documentação já foram descritas no livro que publiquei em 2001 e que teve edição ampliada em PDF interativo em 2020. Além disso, todo o material microfilmado está disponível para consulta gratuita desde essa época no meu site. Gostaria apenas de destacar a presença de manuscritos ainda inéditos nesse acervo e disponibilizados, como é o caso, por exemplo, de Bahia dos Cinco Sentidos. São manuscritos que podem representar fontes preciosas de estudo para musicólogos e pesquisadores também de diversas áreas, além de partituras manuscritas de vivo interesse, sobretudo para intérpretes, regentes e musicólogos. O acervo de Geni Marcondes foi organizado e digitalizado e está finalizado. É importante ressaltar que, diferentemente do acervo de Catunda, a digitalização aqui é parcial e não recobre a totalidade do acervo. Foi necessário fazer uma seleção de todo o material consultado e priorizei aqueles em bom estado de conservação e os registros não muito fragmentados. Foram copiados cerca de 189 documentos, no total de 728 digitalizações. Geni produziu duas interessantes séries de programa radiofônico na década de 70 e que dei prioridade nesse trabalho: Música e Músicos do Brasil e Em Foco. Da série Música e Músicos do Brasil, podemos organizar cerca de 116 roteiros do programa, que foi levado ao ar entre 73 e 1977, total de 437 páginas. Geni dedica 3 dos programas de 1974, portanto, há mais de 50 anos atrás, ao papel fundamental desempenhado por compositoras brasileiras e apresenta a vida e a obra de Chiquinha Gonzaga, Elza Cameu, Esther Sclier e Eunice Catunda, que foram figuras centrais da nossa música no Brasil. Podemos observar aqui Esther Sclier sob o olhar de Geni Marcondes, que além de ser brilhante pianista, educadora, compositora e arranjadora, se dedicava também à poesia e à pintura. Vale lembrar de passagem que é dela o célebre arranjo da Banda de Chico Buarque, premiado no segundo Festival de Música Popular Brasileira na TV Record em 1966. Isso nos dá a dimensão da versatilidade e da importância dessa artista brasileira. A segunda série de programas radiofônicos, Em Foco, e esse é um título inferido, compreende um conjunto de 47 roteiros, totalizando 232 páginas digitalizadas no período de janeiro de 74 a julho de 77. Essa série põe em foco diversos temas da arte e da música, como, por exemplo, surrealismo em foco, abstracionismo em foco, arte concreta em foco, música eletrônica em foco, música do século XX em foco e etc. Contudo, a originalidade de Geni Marcondes também se manifesta de forma marcante em sua produção visual. Destaco aqui, em especial, seu ciclo de aquarelas intitulado Órficas, produzido a partir dos anos 70. Nele, Geni criou propostas visuais diretamente inspiradas em obras musicais, traduzindo em formas e cores músicas de compositores brasileiros contemporâneos como Kohlreuter, Lindenberg Cardoso, Widmer, Jorge Antunes. Pela originalidade dessas propostas de sinestesia artística e do quase desconhecimento dessas obras ainda hoje, apresento rapidamente 2 exemplos de suas pinturas musicais, por assim dizer. A primeira é a impressão de Cinta Cita, baseada na música eletrônica homônima de Jorge Antunes, e a segunda é Tanka 3, inspirada na obra para harpa e voz falada de Kohlreuter. Agora o acervo Kohlreuter. Esse acervo reúne um conjunto documental heterogêneo,
contendo itens em bom estado de conservação, mas também muitos materiais avulsos e com inteligibilidade comprometida. Organizei a documentação em 3 coleções. Portanto, dividi o acervo na primeira coleção, que poderíamos chamar simplesmente coleção Kohlreuter, e que compreende documentos pessoais e profissionais, como programas de concerto, recortes de jornais diversos, correspondências e textos escritos por ele. Aproximadamente 685 elementos e 1.615 páginas digitalizadas, cobrindo o período de 37 a aproximadamente 94. Portanto, anos vividos por Kohlreuter no Brasil e, igualmente, na Alemanha, Índia e Japão posteriormente. Dessa documentação, centrada na figura de Kohlreuter, destaco um recorte do jornal Le Courrier, editado em Genebra, que ilustra um traço dinâmico característico da sua personalidade musical. Nesse registro de 27 de outubro de 1937, é anunciada a apresentação que Kohlreuter fez no Círculo de Música Contemporânea de Paris, a menos de um mês de seu desembarque no Brasil. Isso é, em 16 de novembro de 1937. Segundo o programa informado, ele interpretou uma sonatina para flauta e piano do compositor japonês Matsudaira, que veio a se tornar um dos nomes mais importantes da vanguarda japonesa, e uma sonata de Paul Hindemith, ambas compostas em 1936. Portanto, obras contemporâneas de criação muito recente, de 1 ano de idade apenas. Isso demonstra que, antes da sua chegada no Brasil, esse jovem Kohlreuter, na época, com 22 anos, não só se interessava já pela estética japonesa, mas, sobretudo, se empenhava na difusão da música nova e do repertório de vanguarda de sua época. Conforme se destaca num outro recorte de jornal de julho de 1938, apenas 8 meses após o seu desembarque no Rio de Janeiro, o jovem flautista já realizava uma série de concertos com o pianista brasileiro Egídio de Castro e Silva, que em seguida se tornaria também um ativo integrante do movimento Música Viva carioca. As outras 2 coleções se organizam da seguinte forma: Música Viva, o Grupo e o Movimento, e ProArt e Kohlreuter, marcos pedagógicos no Brasil. A coleção Música Viva, programas de rádio. Essa coleção contém, basicamente, roteiros de rádio, que representavam a voz da música viva, por assim dizer, e difundiam as ideias e representações estéticas do grupo. Contém igualmente correspondências com rede de contatos, espaços de encontro e divergências, os bastidores do movimento. Programas e convites que representavam a presença no palco da música viva, de todas as épocas, não apenas da música recente, e da nova escola moderna com ênfase. E recortes de jornais anunciando apresentações musicais, cursos, críticas e os impactos provocados na opinião pública. No entanto, os roteiros do programa Música Viva representam, a meu ver, a coleção documental de especial interesse para nós, em razão do seu pioneirismo no uso da rádio, pela modernidade original da sua programação e pela representatividade na difusão do ideário Música Viva. Esse programa foi lançado em maio de 1944 pela PRA2, Rádio Ministério da Educação e Saúde do Rio de Janeiro, e o programa se tornou uma poderosa ferramenta tanto de difusão estética quanto das ideias do movimento, de quem foi a voz viva. Cada edição se iniciava com frases de impacto que preparavam o ouvinte para a modernidade revolucionária das obras que seriam apresentadas. Um exemplo breve: Locutor, Música Viva, Grupo de Vanguarda, movimento musical que combate pelo advento de uma nova era em que não haja lugar para preconceitos e receitas acadêmico-doutrinárias, e em que a arte contemporânea, com o desenvolvimento da inteligência e da sensibilidade dos homens do povo, não constitua privilégio de uma elite. Esse é um excerto quase que do caput do roteiro do programa Música Viva, de 6 de abril de 1946.
Durante o programa, a apresentação das músicas se mesclava com dados biográficos dos compositores representados e com análises estético-estilísticas das obras apresentadas, fossem interpretações ao vivo ou gravações em disco. Lembrando que o disco era a conquista tecnológica de forte modernidade naquela época. Foram localizados, reunidos, organizados e digitalizados cerca de 90 roteiros do programa, apresentados entre 43 e 50, num total de cerca de 650 digitalizações que no momento passam por processo de edição de imagem, pois a natureza do suporte de papel são bastante desiguais e assim como a própria copiagem do material não se manteve no mesmo padrão. Embora eu tenha publicado um estudo inicial sobre esse tema anos atrás, eu me dedico atualmente à finalização de um livro com lançamento previsto para o final deste ano. Na ocasião, a integralidade desses roteiros digitalizados será também disponibilizada à comunidade musicológica acadêmica e interessados em geral. Temos aqui 2 documentos de interesse. À esquerda, o roteiro padrão, utilizado, chamado de roteiro standard, e que servia de modelo para a preparação dos roteiros das emissões. E à direita, um exemplo, um roteiro já montado para o programa do dia 6 de abril de 1946. Esse programa de 46 é particularmente interessante, pois nele a música viva é definida em dupla dimensão, enquanto movimento organizado, por um lado, e enquanto expressão e conceito, por outro. Percebe-se no texto a intenção clara de não restringir o programa apenas à audição e apreciação genérica de músicas, mas a preocupação em construir uma consciência crítica no ouvinte, reafirmando o programa como o principal porta-voz das ideias de vanguarda no rádio brasileiro da década de 40. Movimento musical que combate pelo advento de uma nova era em que não haja lugar para preconceitos e receitas acadêmico-doutrinárias e em que a arte contemporânea, com o desenvolvimento da inteligência e da sensibilidade dos homens do povo, não constitua privilégio de uma elite. Música viva significa organização, seriedade profissional, atitude e convicção estéticas, cumprimento de um ideal artístico, espírito de responsabilidade, consciência de pertencer a um grupo de homens que servem a mesma ideia. Porque o valor da obra de arte reside, em grande parte, no caráter do artista e da realização cabal de seus desígnios. Bom, temos agora a coleção ProArt Kohlreuter, Marcos Pedagógicos do Brasil, e essa coleção reúne cerca de 328 documentos, no total de 731 imagens digitais, e se distribui em 3 subcoleções. A dos cursos de férias Teresópolis, que representa o experimento de um novo movimento, a Escola Livre de Música de São Paulo, que representa a estruturação, a regularidade desse processo de ensino e a sua sistematização, e os Seminários Internacionais da Bahia, que representa a maturidade projetada a nível universitário, com a associação da Escola Livre de Música ProArt de São Paulo, onde esse conhecimento já havia se tornado um know-how imprescindível para o desenvolvimento dos trabalhos posteriores. Os cursos de férias de Teresópolis. A documentação dessa coleção permite assegurar não apenas que o curso de férias de Teresópolis iniciou em janeiro de 1950, mas avaliar a importância conferida ao recurso de divulgação, sobretudo, feito junto aos principais periódicos da época, nacionais e estrangeiros. No jornal Fanfúlia, o mais representativo jornal em língua italiana, embora publicado em São Paulo para a comunidade local, nós temos uma notícia em 7 de dezembro de 1949, intitulada ProArt, Curso Internacional de Verão, Petrópolis, erroneamente, 3 de janeiro, 15 de fevereiro de 1950. Pela primeira vez no Brasil, realizam-se estes cursos internacionais de férias destinados ao estudo da música e da arte, organizados sobre os modelos daqueles que se realizam nos grandes centros de cultura do mundo. Esses cursos têm o objetivo de criar um ambiente de cordialidade, de trabalho,
favorável ao estudo de todas as matérias musicais e dos problemas intelectuais que preocupam o homem contemporâneo. A estreita colaboração entre professores e os alunos favorecerá uma viva troca de ideias, criando uma espécie de um laboratório musical. Vale notar que os temas centrais do Ideário Música Viva estão bem marcados nessa curta passagem do texto, a saber, modernidade musical, problemáticas contemporâneas, troca viva de ideias e etc. Mas o que se destaca particularmente desse trecho, a meu ver, é a clara menção a uma natureza educativa inovadora proposta no curso, que é esse propor-se enquanto uma espécie de laboratório musical. Essa proposta de integrar estudantes e professores num ambiente vivo de troca de ideias é um conceito central na pedagogia de Kohlreuter, que norteou não apenas esse primeiro curso de férias, mas permeou todas as iniciativas que se seguiram nos anos seguintes. E vale notar também que no elenco de professores convidados se encontra a elite intelectual e artística do Brasil da época. Villa-Lobos, Renato Almeida, Luiz Heitor Corrêa de Azevedo, Manuel Bandeira, Burle Marx, Niemeyer, o que demonstra ainda o prestígio da ProArte e da liderança de Kohlreuter. Por consequência, as matérias tratadas nesse primeiro curso já de férias de Teresópolis inovaram-me muito o currículo musical tradicional vigente na época. Além das disciplinas, portanto, de composição, canto, piano, cordas, música de câmara e etc., nesse curso foram oferecidos dança, coreografia, canto gregoriano, musicologia, folclore, pedagogia musical, crítica musical, literatura, pintura e artes plásticas, arquitetura, cenografia, além de estética e filosofia. Portanto, uma ampliação extensa e radical do espectro de conteúdos temáticos, sobretudo em relação àquilo que era praticado naquele momento. Aqui nós temos uma foto de Roberto Schnorrenberg regendo um pequeno grupo vocal, como aluno de regência de Kohlreuter, e Kohlreuter, como sempre fazia, dentro deste grupo de alunos, cantando, de maneira a, ao mesmo tempo em que participava do grupo vocal, supervisionava, por assim dizer, a eficiência dos gestos de regência de seus alunos. Aqui temos a subcoleção referente à Escola Livre de Música de São Paulo, um artigo de Eurico Nogueira França, publicado no Correio da Manhã em janeiro de 1952, intitulado O Curso de Férias de Teresópolis. Nele, Eurico faz uma denúncia severa ao comparar criticamente a vitalidade pujante da proposta educativa dos cursos de Teresópolis, que vinham se realizando de uma maneira exitosa desde janeiro de 1950, com a fragilidade estrutural do ensino vigente num dos mais conceituados centros de formação do país, que era, na ocasião, a Escola Nacional de Música do Rio de Janeiro. Eu cito aqui um breve trecho desse artigo. Esse estabelecimento constitui apenas, no conjunto, um peso morto orçamentário, nada inócuo, porém, do ponto de vista educativo, pois dá às numerosas turmas que expede anualmente a ilusão de uma aprendizagem que o diploma atesta e que, de fato, na grande maioria dos casos, não se efetua. Crítico musical experiente, que era Eurico, ele reconhece um grande conjunto de qualidades no curso de Teresópolis. Alto nível artístico e pedagógico, qualidade técnica e didática de ensino e presença de um corpo docente de prestígio internacional, além da sua função de atualização estética, ampliando os horizontes sobre a modernidade musical mediante o contato com linguagens contemporâneas. Ao final das virtudes que Eurico enumera, ele conclui atribuindo uma única limitação ao curso de Teresópolis, o seu caráter temporário. Contudo, já em março desse mesmo ano, poucos meses depois do artigo, essa limitação é superada pela inauguração da Escola Livre de Música ProArte de São Paulo. E conforme se anuncia no prospecto desse novo curso,
agora regular, a justificativa para a criação da Escola Paulista se apoia, entre outros fatores, ao êxito dos cursos de férias. A necessidade de criar um ambiente artístico propício ao desenvolvimento de jovens artistas e o extraordinário êxito dos cursos internacionais de férias em Teresópolis levaram a ProArte a fundar na capital de São Paulo a Escola Livre de Música, destinada à formação profissional de musicistas e ao aperfeiçoamento da cultura artística de amadores e ouvintes. O que é muito valioso perceber que o tempo inteiro nas iniciativas de Kohlreuter e nessas transcendências do movimento Música Viva está presente a preocupação em socializar o conhecimento musical e democratizar o acesso, ampliando o acesso não só a especialistas, a musicistas, mas igualmente a um público amplo em geral. Ainda que as duas propostas anteriores, ou seja, curso de férias de Teresópolis e Escola Livre de Música de São Paulo, ocorressem com grande êxito, elas se situavam, porém, na região sudeste do país. A carência de um polo de modernidade musical na região norte e nordeste levou à criação, em julho de 1954, dos Seminários Internacionais de Música da Bahia, atendendo uma reivindicação ampla da região. Essa iniciativa se consolidou apoiando-se nas experiências pedagógicas e artísticas desenvolvidas, sobretudo na Escola Livre de Música de São Paulo, que já operava como um curso regular e sistematizado. Essa colaboração entre as duas instituições, a instituição paulista e baiana, é amplamente citada nos registros da época, mostrando como o modelo pedagógico de vanguarda estava se consolidando e criando um eixo de intercâmbio fundamental para a modernização musical do país. A presença no corpo docente, composto por músicos de reconhecimento internacional, somada ao ineditismo de uma proposta artístico-educativa viva e dinâmica, atraiu, uma vez mais, um grande contingente de estudantes de todo o Brasil. Entre eles, jovens talentos que logo se projetaram na música popular brasileira, a exemplo de Caetano Veloso, Gilberto Gil e Tom Zé, ao mesmo tempo em que projetou os Seminários da Bahia no circuito da vanguarda internacional do pós-guerra. Entre os professores convidados figuravam nomes do porte: Ernest Kredik, Rolf Liebermann, Sebastian Benda, Gabriel Dumaine e Hermann Schessen. Do ponto de vista da concepção e organização curricular, é importante notar que os cursos compreendiam tanto a interpretação, piano, canto, cordas, regência e coral, quanto disciplinas teóricas, como história da música, estética, sociologia da arte, além de cursos de iniciação musical e expressão corporal. Já na primeira edição, em 1954, anunciava-se a realização também de um seminário de folclore musical afro-brasileiro, o que evidenciava a valorização das raízes locais e a intenção de integrar as expressões da cultura baiana à modernidade estética daquela época. Gostaria de chamar a atenção aqui sobre o fato de Kohlreuter, enquanto um pensador da cultura, ter utilizado a música como laboratório para o humanismo integrante, voltado à superação da visão dualista, ainda tão fortemente presente nas relações humanas, nas ciências, nas artes e na vida de seu tempo. E a passagem daquele tempo para um novo tempo anunciado se evidencia em sua fala inaugural dessa primeira edição dos Seminários Internacionais de Música da Bahia em junho de 1954. No mais puro estilo da música viva, ao mesmo tempo em que prenuncia a chegada de um novo tempo, Kohlreuter denuncia a rígida dicotomia professor-aluno ainda tão vigente. Terminou o tempo de os jovens ingressarem nos conservatórios com os melhores dons de uma personalidade independente e sincera e saírem dela submetidos à rotina, despersonalizados, mesquinhos, intolerantes, perdidos para a arte. Terminou o tempo em que os alunos, em vez de consultarem a voz da sua vocação artística, de seguirem os imperativos de suas convicções, em vez de irem até onde pudessem levar, espontaneamente
suas preferências e aptidões, até o ponto em que seriam de fato artistas, terminou o tempo de se esforçarem para abafar o clamor de sua própria natureza, a fim de escutar o de um pretenso mestre. Esse é um trecho do texto da fala proferida por Kölreuter na inauguração dos primeiros seminários internacionais de música no auditório da Universidade da Bahia. Terminar um tempo significa, do ponto de vista da música viva, inaugurar um outro. E foi justamente este novo tempo que vimos acontecer progressivamente desde as proposições iniciais do movimento Música Viva no Rio de Janeiro, a partir de 1939, até as suas transfigurações sempre inovadas em Teresópolis, São Paulo e Salvador. O resultado foi um impacto de transformação radical na música e seu ensino, onde a modernidade e o humanismo se instauraram como os principais princípios norteadores. E, em 1961, terminaria a gestão de Kölreuter à frente dos Seminários Livres de Música da Bahia e a sua posterior saída em 62 do Brasil. Leio um trecho de uma carta de Kölreuter para o seu ex-aluno na Escola Livre de Música Brasil Rocha Brito. Voltei uma semana antes de terminar a turnê, chamado por um telegrama em face das modificações que se processaram nessa universidade. Aqui estou, de missionário, desde o dia 2 do corrente, lutando e aguardando os acontecimentos. Dirijo o fórum, que é um grandíssimo sucesso, mas receio pela orientação da escola. Ninguém sabe o que vai se passar. E os urubus que giram em torno do meu lugar são inúmeros. Parece que todos os meus adversários se mobilizaram. Situação terrível. Por isso, peço-lhe ter paciência comigo. E agora, para encerrar essa breve fala, eu lanço respeitosamente um desafio que me parece importante para todos nós hoje. Eu gostaria de trazer à reflexão uma questão que eu considero fundamental. Nós recebemos repertórios, arquivos, tradições, pedagogias, instituições, práticas de escuta, experiências culturais e formas de pensamento, entre muito mais. Um vasto patrimônio ao qual somamos tudo o que nós próprios criamos. Penso que o desafio que se apresenta hoje às musicologias não é apenas o de preservar esse legado, mas o de ampliar as condições para que ele continue produzindo novos conhecimentos, novos diálogos e novos sentidos sociais. Isso implica, acima de tudo, garantir que esse patrimônio circule de forma viva, significativa e verdadeiramente transformadora. Nessa ótica, 2 pontos me parecem cruciais. O primeiro é ampliar o acesso às fontes primárias já selecionadas, reunidas e digitalizadas, permitindo que pesquisadores e mesmo amadores interessados em música possam conhecê-las, estudá-las e conceber novos estudos e revitalizar os processos de produção musicológica. E o segundo é a necessidade de estendermos nossas produções para outros segmentos da sociedade, especialmente para professores e estudantes no ensino fundamental, técnico e médio, nas redes públicas e particulares de ensino por todo o país. Em outras palavras, trata-se simultaneamente de democratizar o acesso às fontes de estudo e, ao mesmo tempo, de fortalecer a circulação social do conhecimento produzido. Contudo, há uma questão que me parece ainda mais profunda. A musicologia parece ter chegado a um momento decisivo de reflexão sobre a sua própria função cultural e social. Durante muito tempo, grande parte de nossa produção esteve voltada à constituição de arquivos, à preservação de memórias, à reconstrução histórica, análise de obras, catalogação documental, consolidação de saberes especializados. E tudo isso foi e continua sendo fundamental, sem dúvida. Sem esse trabalho paciente e rigoroso, determinado, nós perderíamos não apenas informações, mas parte significativa da experiência histórica da cultura musical em nosso país. No entanto, talvez seja necessário nos perguntarmos hoje não apenas o que a musicologia produz, mas também para quem ela produz e a serviço de que ela deseja existir. Porque nenhuma área do conhecimento permanece viva quando fala apenas para si mesma. Uma musicologia socialmente ampliada
talvez precise dialogar não apenas com especialistas, mas também com professores da educação básica, estudantes, artistas, intérpretes, criadores diversos, trabalhadores da cultura, leitores não universitários e mesmo com pessoas que jamais tenham tido uma educação musical formal, mas que possuam intensa experiência cultural e que sejam sensíveis à música em suas múltiplas formas de manifestação. A verdadeira relevância social da musicologia se manifesta, a meu ver, quando o conhecimento que ela produz retorna às pessoas e transforma sua forma de escutar e se relacionar com o mundo. Talvez a questão profunda na base dessa reflexão seja essa. O que estamos nos tornando através das experiências musicais que produzimos, compartilhamos e vivemos coletivamente? Porque a legitimidade mais autêntica das musicologias não reside apenas em produzir conhecimento sobre música, mas em produzir compreensão humana através da música e de seu estudo. E se todo conhecimento socialmente produzido carrega também uma responsabilidade social, então o futuro das musicologias dependerá cada vez mais da sua capacidade de construir pontes entre pesquisa, educação, cultura, memória, tecnologia e experiências humanas em sentido ampliado. Não seria uma das fragilidades históricas da musicologia ter sua presença ainda tão limitada na educação básica, por exemplo? Acredito que este seja o momento de repensarmos, ou mesmo de inventarmos, formas mais férteis de aproximação entre musicologia, educação e sociedade. É urgente refletirmos sobre estratégias capazes de reorientar as forças que movimentam o campo musicológico, estendendo seu alcance e, sobretudo, o seu sentido social. Afinal, uma cultura só permanece viva quando aquilo que ela pensa sobre si mesma circula, é compartilhado e apropriado por todos os seus participantes. A tarefa que se impõe hoje às musicologias e a cada um de nós, a meu ver, transcende a salvaguarda do patrimônio. Trata-se também de contribuir para que as sociedades compreendam a si mesmas através da música, de suas experiências e dos conhecimentos produzidos sobre eles. Quem sabe assim poderemos experimentar em nosso tempo novas funções para a nossa área, bem como modalidades mais inovadoras de construção do saber. Para além da organização de sons e arquivos, estaremos forjando formas mais significativas, participativas e coerentes de relação humana, condições essenciais para que o conhecimento musical, assim mantido vivo, amplie a consciência cultural das coletividades e da sociedade em geral. Muito obrigado.